Aqui em Cachoeiro do Sul funciona desde 2002 o serviço de captação de órgãos. De lá até aqui se passaram 16 anos e até agora 29 captações foram realizadas. Esse ano de 2018, 2. Para a gente que está de fora, analisa esses números, pensa que eles são poucos por um espaço de tempo tão grande. A Camila está conosco, ela é psicóloga da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Nós vamos conversar um pouquinho com a Camila sobre esse trabalho que é realizado no HCB junto aos familiares, junto aos pacientes. Camila, a abordagem de familiares num momento tão difícil, que é a perda de um ente querido, solicitando a doação de um órgão daquela pessoa para beneficiar outras pessoas. Como é que vocês vivenciam isso e como é que as famílias recebem esse tipo de abordagem? Os números dizem que a dificuldade é grande. Nós trabalhamos na comissão de captação de órgãos, na entrevista, trabalhando com os familiares no momento decisivo, no momento de luto, de dor, de tristeza. E aí é a dificuldade, porque se manifesta a falta de conversa, de relação familiar, de conhecimento da pessoa. Da vontade do paciente, da pessoa que foi a óbito por morte encefálica. Por quê? A morte encefálica, ela vem por questões drásticas, por questões de segundo, ou um acidente vascular cerebral, porque a morte é cerebral. Então, o familiar não está pronto, não está esperando dizer um sim ou não, e mais que isso, não sabe muitas vezes se a pessoa gostaria de ser doadora. A nossa dificuldade está nisso. A legislação mudou, né? Porque até há algum tempo o doador expressava na carteira, no documento da identidade, que queria ser doador. Isso não é mais obrigatório e hoje em dia a família é que decide se a pessoa, se vai doar ou não o órgão daquele familiar que faleceu. Foi revogada na legislação essa decisão que poderia ser colocada no registro geral da pessoa de ser doador ou não, e com isso veio essa dificuldade de perceber se a pessoa gostaria ou não. Não interessa se o familiar deixou por escrito, se colocou no Facebook, se tatuou que era doador. Porque por mais que a gente escolha ser doador ou não, quem decide no final é a família. E se a família tem dúvidas, ela não vai conseguir dizer sim ou não. Na dúvida, diz não para a doação e pessoas deixam de sobreviver por essa decisão. Uma pessoa pode salvar 8 pessoas. 8 pessoas. Com a captação dos órgãos. É bastante. Bastante. Um salva 8. Existe, então, a necessidade de fazer isso que a gente está fazendo agora, então. Falar sobre a questão de doação de órgãos. Falar em casa, conscientizar as pessoas da tua vontade. Conversar sobre isso. Existe um tabu sobre a morte, mas o morrer faz parte do ciclo da vida humana, independente da forma que for. Se eu falo sobre a realidade da vida, os outros vão saber. E a pergunta é para todos: já falou em casa? Já disse que gostaria de ser doador? Porque um dia, por mais que seja a tua escolha, quem vai decidir é a tua família. Tem que passar para a família, então. Falar, conversar, provocar o diálogo em família. E isso é uma provocação. E essa conscientização de doação de órgãos também qualifica a relação familiar. E a sensação de um familiar que pode dizer, sim, ele gostaria, é totalmente diferente de quem cria dúvida. A gente percebe na entrevista essa tristeza, essa dificuldade. E é um ato de amor. A doação é um ato de amor independente do princípio da doação. Doar órgãos é manter a vida, é permanecer vivo em alguém também. A vida tem que ter um sentido, né? Isso aí. Camila, os órgãos que são captados, de que maneira é escolhido a pessoa ou o paciente que vai receber esses órgãos? No Brasil, hoje, a legislação de maior respeito e que a gente pode ter a garantia de que é cumprida é a legislação que regula a captação de órgãos. Existe todo um processo
adequado, de entrar em contato com a central de captação. Eles fazem essa escolha, a lista, os exames são feitos na pessoa, o corpo existe a manutenção do corpo deste paciente e ele é tratado com dignidade até o fim, até o momento que para tudo. E a escolha vai depender da qualidade desse órgão. Então, são feitos muitos exames, são feitos muitos testes e a partir daí cada equipe vem para captar alguma coisa. Se o doador ele tem condições de doar coração, vem uma equipe de algum lugar, se é pulmão, vem uma outra equipe, fígado, rins. Então, enche de pessoas de fora, não é feito por nenhum profissional daqui da cidade. Então, vem profissionais que vêm captar especificamente. O coração, muitas vezes, é difícil pelo acesso, nós não temos, né, precisa de tempo adequado. Existe um tempo para cada órgão, um tempo. Então, o coração acaba sendo difícil e sempre tem alguém esperando, porque ao tempo que acontece toda essa entrevista de doação e autorização para captação, neste mesmo momento, concomitantemente, paralelamente, está sendo contatada a pessoa que precisa desse algum paciente que está recebendo mesmo a notícia. Tempo. Então, eles ficam 24 horas esperando o telefonema da vida. É uma balança meio esquisita, né? Enquanto uns choram a perda, outros choram o ganho de uma nova vida. E tudo tem sentido. A perda de alguém vai ter um sentido para todos, para quem recebeu e para a família também. Camila, a gente está falando aqui em doação de órgãos, mas não é só isso. Essa semana de conscientização se refere também à questão de medula óssea, que existe um cadastramento que vai ser feito nos próximos dias aqui em Cachoeiro do Sul também, né? A questão da doação de sangue também, que é uma maneira de doar vida, né? Nós temos uma programação dessa semana de conscientização. Dia 27 de setembro é a data específica, né, nacional de conscientização de doação de órgãos. E a CIDOT do HCB está fazendo essa programação. Nós temos a campanha de doação de sangue. Na terça-feira, no dia 25, qualquer pessoa pode, não precisa nem fazer jejum para ir doar sangue. Doar sangue é doar vida também. Nós teremos também no shopping de Cachoeira a captação de medula óssea, que é uma coleta de sangue pequena para ver a compatibilidade com pessoas que precisam de todo o Brasil. É um cadastro único. Um cadastro único, né? E tem alguns critérios, né, que é só a pessoa entrar em contato pelo Redome, essa é a instituição que faz. Nós teremos na programação também conscientização com os funcionários do hospital. Trabalhar a conscientização de captação. Internos, né? Internos. Teremos também uma programação, uma atividade num domingo, no dia 30 de setembro, na Praça da Soares, com os membros da comissão, para tirar dúvidas a respeito da doação, para poder entender essa necessidade dessa conscientização de ser doador. Camila, antes que a gente encerre, eu acho que mais uma vez é importante destacar e salientar para você que nos assiste neste momento, a importância da consciência pessoal de cada um de nós, né? Eu quero ou não quero ser doador? Se eu quero, alguém tem que saber, ou melhor, todo mundo tem que saber dessa vontade e você falar frequentemente sobre isso, principalmente para os familiares. Manifestar a vontade. Todo desejo precisa ser manifestado. E esse desejo um dia vai fazer o sentido até para a condição da perda dessa pessoa. Todos poderemos um dia. Então, conscientização é isso, é poder dizer, é poder falar. Doar é colocar-se no lugar do outro também. É amar, é empatia. E é isso que a semana, esse ano em todo o Brasil, este é o mote principal, na questão do falar, divulgar, falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto, fala em casa, diga que é doador. Está dado o recado então, eu acho que esse é o recado final, né, Camila? Para você que nos assiste então, procure informar-se mais, o pessoal do HCB está aí para dar todas as informações, todas as dicas. E nós vamos fazer palestras também em vários lugares, nas escolas também, né? Nas escolas. Até porque as crianças, os adolescentes também já comecem a saber do que se trata e quando chegar na idade certa já possam tomar a sua decisão. E trabalhar em casa, talvez eles façam a família se conscientizar, quem nunca falou sobre isso vai conseguir falar. Alguém tem que ter
a iniciativa. Geralmente começa por aí, né? As crianças, os adolescentes, né? Eles têm muita força, né? Sim. Obrigada, Camila, por tua participação conosco no NTSU, tá bom? E parabéns pelo trabalho, teu trabalho e de toda a equipe do CIDOT, do HCB e das pessoas em todo o Brasil que se envolvem com esse trabalho, né? Que é um trabalho primoroso, é um trabalho difícil, a gente sabe, né? Porque lida muito com a emoção, com a perda, com a dor das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele outro lado da pessoa saber que está doando para uma nova vida, para novas vidas, né? Novas vidas. Obrigada, Camila. Obrigada. Você que nos assiste, então, dado o recado, se informe um pouquinho mais sobre a questão de doação de órgãos, doação de sangue, de medula óssea. A sua doação pessoal pode significar a salvação de muitas vidas, né? Estamos na semana de doação, então, que na verdade em Cachoeira do Sul são 2 semanas, né, Camila? 2 semanas de muitas atividades de conscientização, principalmente. E você que nos assiste, falar sobre a questão de doação de órgãos. Se você é doador, fale para a família, fale sempre, comente o assunto, divulgue a sua ideia, a sua intenção, a sua vontade. Isso é o mais importante.